Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 13, na frente 1. Nesse módulo, começando por esse módulo até o fim da frente, lá no módulo 16, a gente vai falar sobre alguns processos de condução, de transmissão de calor, melhor dizendo. Anteriormente, aí a gente, e no primeiro bimestre também, nessa frente 1, a gente esteve voltado ao assunto em que a principal discussão era quais são os efeitos do ganho ou da perda de calor num corpo. E nisso a gente conseguiu diferenciar calor sensível, calor latente, falar de mudança de temperatura, mudança de estado físico, equilíbrio térmico, falar sobre balança energética e tudo mais. Agora, e também não menos importante, a gente vai falar sobre não o efeito do calor, e sim como que o calor pode ser transmitido, né? No ensino médio, vocês estudam 3 processos de transmissão de calor, né? Os nomes são condução, convecção e radiação térmica. No caso, são 3 fenômenos, são 3 processos muito importantes, porque tem muito a ver com várias observações que a gente pode fazer no dia a dia. E a apostila de vocês coloca módulo a módulo, 13, 14 e 15, tratando cada um deles de maneira bem minuciosa, dando bastante exemplo, com bons exercícios. Então a gente vai começar pela condução de calor, ok? Então vamos lá no nosso módulo 13, vocês podem acompanhar pela apostila, aqui pelo vídeo. Você pode também fazer suas anotações. Em cada processo, pessoal, vai ser muito importante a gente analisar realmente como que o calor é transmitido de uma região para outra ou de um corpo para o outro, levando em consideração características do sistema que a gente já está analisando. Por exemplo, saber se o sistema é um sistema sólido ou se é um sistema fluido, né, líquido ou gasoso. Saber se existe matéria disponível para poder o calor passar por essa matéria. Então, nesse caso, a gente vai analisar se é vácuo, se tem vácuo ou não, né? E isso aí a gente vai, pela própria definição, a gente tem que trabalhar com conteúdo, né? Se você domina o processo, você vai dominar onde ele vai ser usado também, ok? O primeiro é a condução térmica. A definição de condução térmica é essa: o processo de transmissão no qual o calor é conduzido partícula por partícula em um sólido. E se ele é transmitido partícula por partícula em um sólido, não vai ocorrer no vácuo, né? Porque no vácuo não tem partícula. Ou seja, dentre outras coisas, você pode conhecer o processo de transmissão de calor para você poder melhorar a transmissão ou até para evitar a transmissão de calor, né? Imagina, se você não quer que o calor passe por condução, você pode usar o vácuo, por exemplo, para evitar essa condução. Uma outra maneira também de evitar a condução térmica é usar materiais adequados, os chamados isolantes, né? Um corpo que conduz calor vai ser chamado condutor, um corpo que conduz calor com dificuldade ou não conduz calor, a gente vai chamar de isolante, ok? Para medir se um corpo pode ser considerado isolante térmico ou condutor térmico, aliás, quando é condutor térmico também é condutor elétrico, né? A gente tem essa propriedade. Mas para poder fazer a diferenciação, para você discernir entre do que o corpo é feito, quais são as características do corpo, se ele pode ser considerado um bom condutor ou um mau condutor, portanto, isolante, você tem que analisar na condução térmica essa questão aqui, do fluxo térmico, que é a quantidade de calor que passa por unidade de tempo através de um corpo. Essa letra grega aqui é a letra grega φ minúscula, e é muito parecido com a questão da potência, né? Inclusive é medido em watt, quantos joules por segundo de calor que passa ali naquele condutor. Aliás, pode ser caloria por minuto, caloria por hora, enfim, o fluxo térmico representa quanto de energia e quanto tempo que gasta para essa energia passar. O detalhe, pessoal, é que imaginando um processo, e na apostila vocês têm várias figuras, mas dá para imaginar, é importante que você pense na seguinte forma: a teoria que a gente respeita é que a matéria é formada por partículas menores, né? E essas partículas ficam em constante movimento,
mesmo que o movimento seja mínimo no caso do estado sólido, por exemplo. Na condução térmica, você vai pegar um corpo e colocar em contato uma das suas faces em contato com uma fonte térmica. Aquelas primeiras partículas em contato com a fonte térmica vão sofrer agitações, porque elas vão ser aquecidas. Essas agitações vão passando partícula por partícula no corpo até chegar na outra face, na face oposta. E assim o calor é transmitido através do corpo por condução, partícula por partícula. Não ocorre no vácuo. E para a gente poder analisar o processo de condução, tem esse conceito aqui, que é o conceito de fluxo térmico, que além de depender de quanto de energia que passa por tempo, depende também de características específicas do sistema. Dá uma olhada na sequência. Então, como eu disse, quando o fluxo é alto, você vai chamar aquele corpo de condutor. Quando o fluxo é baixo, você vai chamar aquele corpo de isolante. Aliás, é bom entender que não existe no nosso mundo real um que seja isolante 100%. Então, mesmo que seja isolante, vai haver um fluxo, só que o fluxo é baixo. Então, imagine só. Isso aqui você tem que ter em mãos, em pensamento, inclusive, para poder entender em determinadas situações se você vai querer que o calor passe facilmente, aí você usa um condutor, ou se o calor tenha mais dificuldade em passar, aí você vai usar um isolante. Além de analisar essa questão, né, você também tem que observar quais são as características do sistema que vão interferir nessas características. Será que um corpo que é condutor, ele vai ter sempre a mesma capacidade de conduzir? Será que eu posso melhorar aquela condução dele? Enfim, essa questão depende do material do qual o corpo é feito, obviamente. Você vai pegar qualquer metal, conduz calor melhor, por exemplo, do que a madeira. Né? Depende da área de contato. Se você pegar dois metais idênticos, só que um deles tem maior área de contato com a fonte térmica, ele vai conduzir mais. Depende muito da diferença de temperatura entre as faces desse condutor, né? Se ele tiver com temperaturas muito diferentes de um lado e de outro, o fluxo térmico tende a ser maior. E depende da espessura. Quanto mais espesso, quanto mais, na verdade aqui, como se fosse uma largura, né? Quanto mais grosso for o condutor, pior vai ser a condução. Bom, corrigidinha rápida aqui, né? Porque espessura é com 2 S, mas vamos lá. Alto fluxo condutor, baixo fluxo condutor, para você poder analisar isso não só do que o corpo é feito, mas também da área de contato, da diferença de temperatura entre as faces e da espessura. Esses três primeiros aqui, ó, com o fluxo térmico, são diretamente proporcionais. Aliás, a característica do material é uma constante tabelada, né, que a gente chama de condutibilidade térmica. Área e diferença de temperatura entre as faces são as três aqui, ó, grandezas diretamente proporcionais ao fluxo. E a espessura é a única que é inversamente proporcional, porque quanto mais grosso aqui, quanto mais espesso, menor vai ser o fluxo térmico. E aí você vai poder discutir a diferença entre usar um recipiente de isopor, por que, por exemplo, que quando você coloca a mão num corpo de madeira e num corpo de metal no mesmo ambiente, mesmo que eles estejam a temperaturas iguais, a impressão que tem é que o metal é mais frio, né? O metal vai ter essa impressão porque ambos vão roubar calor da tua mão, só que como um metal normalmente é melhor condutor do que a madeira, você vai sentir o calor saindo mais rapidamente da sua mão encostada no metal e por isso ele parece mais frio. Tudo isso, pessoal, envolve o que a gente chama de lei de Fourier. Além de você poder calcular o fluxo térmico fazendo a energia pelo tempo, igual a gente viu anteriormente, você pode usar essas grandezas aí específicas do sistema que você está analisando, ok? Daí, antes da gente passar para os exercícios, gostaria de comentar alguns exemplos com vocês aí, tá? Exemplos comuns, não necessariamente do nosso dia a dia, né? Porque iglu não faz parte do nosso dia a dia, mas espeto faz, panela. Essa pergunta, será que esse metal é sempre frio? A escolha de um cobertor quente, será que é certo falar isso? Como é que funciona o isopor? Será que um tijolo para fazer um churrasqueiro, um forno, é o mesmo tijolo que a gente usa para fazer casa? Funcionamento de garrafa térmica, enfim.
Tem muita coisa que a gente pode discutir aqui no âmbito da condução térmica. Por exemplo, o iglu, apesar de ser feito de gelo, ele é uma ótima solução para quem mora em lugares muito frios, né? Lugares de neve, porque o gelo é mau condutor térmico. Inclusive, gente, quando junta muito gelo, né, aquelas geladeiras antigas, é recomendável tirar aquele gelo lá, porque o gelo atrapalha as trocas de calor, justamente por ser um mau condutor térmico. Então, assim, parece meio contraditório você se esconder do frio dentro de uma casa de gelo, né, um iglu, mas isso faz sentido porque o gelo é um bom isolante. Inclusive, quando a água congela nessas regiões mais geladas, ela congela por cima, né, por questão de densidade, mas aquele gelo que forma na casca de um lago congelado, ele isola a parte interna do lago, evitando o lago inteiro de congelar. Um espeto, por exemplo, o espeto ideal é que ele seja de metal para uma boa condução de calor, para cozinhar a carne que você está lá no espeto de dentro para fora. Porém, como você tem que manusear, você tem que ter um pegador ali no espeto de um isolante, normalmente é de madeira, né? E aí quando você usa um espeto de bambu, acontece que às vezes a carne fica tostada por fora e crua por dentro, justamente porque o bambu é um mau condutor. Panelas também, feitas de metal, para poder conduzir o calor. A intenção de você levar uma panela ao fogo é levar esse calor que o fogo transmite ao alimento. Só que você não pode pôr o alimento direto no fogo. Você coloca na panela e quanto melhor condutora for a panela, mais rápido aquele sistema ali vai esquentar. E normalmente ele é de metal. E aí eu comentei anteriormente porque que o metal parece sempre frio. Na verdade, metal, por natureza, é ótimo condutor de calor. Então, quando você encosta nele, você vai perder energia muito rápido. Então, você tem essa sensação de frio. A questão de você escolher num tempo de clima mais frio, um cobertor mais quente, a gente fala isso no dia a dia, mas não é o correto fisicamente, né, gente? O cobertor não é quente. Quando você se cobre, você se esquenta, né? Você irradia calor. Radiação térmica é um fenômeno que a gente vai estudar lá no módulo 15. Mas vamos entender que você irradia calor ali naquele ambiente que você criou quando você se cobriu. Agora, o